Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso AutoCAD 2013 Atualização e nessa aula nós vamos ver as facilidades dos recursos de visualização de comandos do AutoCAD 2013. Quando a gente trabalha no AutoCAD 2013, qualquer modificação que a gente vá fazer aqui, principalmente nos layers, a gente consegue visualizar previamente. Então, se eu chegar um pouquinho mais próximo aqui e clicar sobre esse bloco, quiser modificar o layer dele, eu posso visualizar antes como que vai ficar esse meu layer, né? O que está acontecendo com esse layer, se esse layer está apagado, ó, por exemplo, esse tá congelado, então eu já sei que é um layer que vai apagar o meu desenho. Então, toda essa visualização eu consigo fazer de uma forma antecipada. Da mesma forma, eu consigo modificar os blocos. Esses blocos são bem fáceis de fazer a modificação, basta clicar sobre eles e pedir para abrir o editor de bloco. Ó. Ele está com o bloco dança, ok, e eu abro o editor de bloco. Vamos ver então como esse editor de bloco funciona. Ó, se eu quiser fazer qualquer alteração aqui, eu só vou fazer uma alteração de layer, tá? Eu posso selecionar o meu objeto, que está todo explodido, ele não é um bloco aqui. Seleciono qual é o layer que eu quero, ele está no layer 5, eu quero que ele vá para o layer 0. Tá? E aí ele faz essa modificação. Eu posso, dentro desse editor de bloco, criar um bloco dinâmico também. Para trabalhar com bloco dinâmico, nós vamos ver daqui a pouquinho como funciona. Agora, a gente fecha aqui o editor de bloco. Ele pergunta se eu quero salvar os dados para o bloco dança, eu digo que sim. E aí eu já consigo modificar aqui, ó, ele já não está mais azul. Por que ele está amarelo? Porque quando eu deixo ele no layer 0, ele toma a forma do que eu quiser aqui, do layer que eu quiser, a cor do layer que eu quiser. Então, ele está amarelo, mas se eu colocar ele em um layer que esteja com a cor verde, ele vai ficar verde e assim por diante. Nós falamos agora um pouquinho sobre os blocos dinâmicos, quando estávamos mexendo no editor de blocos. O bloco dinâmico, ele não é uma ferramenta nova do AutoCAD 2013. No 2011, 2012 já existia essa ferramenta. Mas, como pouca gente conhece, então vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. Então, nós clicamos 2 vezes sobre o bloco, abrimos o bloco, ok, e estamos dentro do editor de blocos, tá? Isso daqui é uma característica nova, que também não vem do AutoCAD 2013, ele na versão 2012 já existia, mas que para muita gente é novidade. Para trabalhar com bloco dinâmico, nós vamos precisar de um parâmetro e de uma ação. Os blocos dinâmicos, eles permitem que a gente faça algumas alterações, por exemplo, rotação, espelhamento, sem precisar dar o comando rotate, sem precisar dar o comando mirror. Tá? Então, eu vou fazer uma ação de espelhamento aqui nesse bloco para que a gente entenda como funciona. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir um parâmetro. Para a ação de espelhamento, eu preciso definir o parâmetro flip. Eu clico sobre flip, ele me pede um ponto, né, um ponto base, eu clico em um ponto qualquer aqui no sapato, clico numa direção, essa direção aqui para cima, e coloco aqui o nome alinhado com essa direção. Agora, tá vendo que ele tem um pontinho de exclamação aqui? Porque ele precisa de uma ação para funcionar, né? Nós definimos um parâmetro, agora precisamos de uma ação. Então, eu clico em Actions, e aqui, ó, o próprio comando ele já me dá uma noção do que eu vou fazer. Flip aqui é espelhar, né? Então, eu clico em Flip, ele vai me pedir o parâmetro, para selecionar o parâmetro, seleciono o parâmetro. Agora ele me pede para selecionar o objeto, então seleciono o objeto, Enter, e agora ele já fez a ação aqui. Se eu fechar o editor de blocos, ele me pergunta novamente se eu quero salvar, digo que sim. E agora eu tenho, quando clico no bloco, um grip aqui, um grip que é uma flechinha. Então, quando eu clico nessa flecha, ó, ele mesmo faz a ação de espelhamento sem que eu precise dar o comando mirror.
Nessa aula, nós vimos como o AutoCAD traz a pré-visualização de alguns comandos novos, de algumas modificações de comandos, e vimos também como trabalhar com os blocos dinâmicos, criando aqui uma ação de espelhamento. Treinem um pouquinho mais, eu espero vocês na próxima aula.